Eu queria enterrar a Fernanda. Eu queria que iniciasse a fase do Fernando e que as pessoas soubessem disso, as minhas pessoas assim, próximas, que é a minha família drag. Sejam bem-vindas ao consultório do Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Draga da Quebrada, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a arteterapeuta Abacaxi. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um dragnóstico. Fala bom dia, boa noite. O que a gente tá falando? Boa tarde, bom dia pra quem tá no Brasil. Brasil, boa tarde, Suécia. Tá, boa noite, Pamela. Bem-vindo ao nosso podcast Diagnóstico. Boa noite! Eu sou a Abacaxi, como você já sabe, arteterapeuta e gringa louca. Como sempre, estou aqui com nossa psicóloga e também nossa psiquiatra. O meu nome é Draga da Quebrada, sou psicóloga, estou sóbria há 20 minutos. E essa daqui mexendo no celular, vocês não podem ver porque isso não é um vídeo. Olá, boa noite. Meu nome é Irmã Mary Poppers e eu sou freira, é isso. Plena. Sofreira e sofredora, né? Nosso projeto procura entender um pouco mais sobre a história dos nossos convidados especiais, para entender como você chegou a se montar, por que você escolheu essa vida louca para você, como que tem sido. Então, para começar, talvez conte para nós, talvez sobre a primeira vez que você montou, ou até anteriormente, como que você chegou a decidir fazer, se você ainda lembrar. Lembro, não faz tanto tempo assim. Na verdade, eu uso a palavra flertar. Eu comecei a flertar com montação, eu tinha 13, 14 anos. Porque eu venho desde os 12 como fã da Madonna. E aí tem todo aquele rolê de ver cover. Tinha a Alexa Twister, tá há séculos aí fazendo cover da Madonna e tal. E eu achava muito legal. E aí... A gente vai passar essa informação pra Alexa quando ela vier aqui fazer a entrevista. Pode passar. Ela sabe, toda vez eu falo isso pra ela. Achei delicado. Achei delicado. Assim, há séculos. Eu gostei. Então, gente, mas a Alexa tem 20 anos somente? Exato. Como assim, há em todas séculos? as vidas dela, ela faz a Madonna. Não, sabe o que cover. eu achei interessante também? Que ela falou que tava começando a flertar com a montação. Se fosse só com a montação que você flertasse, Ai, meu tava Deus. bom, né? Nossa, para. Enfim. E aí eu comecei a gostar dessa ideia. E aí que eu falei, vou fazer isso, vai ser legal. E aí eu comecei a fazer performance na escola. Eu fazia toda uma maquiagem, inclusive vou mostrar foto pra vocês depois. Eu me montava mesmo real, só que na época eu usava meu cabelo, porque como eu era mapoa, bem mapoazona, eu tinha um cabelo imenso, não sei o que, então facilitava pra caramba. E aí eu comecei a fazer show na escola. Quando tinha feira cultural, esse tipo de coisa, no final do ano eu ganhava nota com isso. Fui passando de ano assim, fazendo show de drag queen na escola. Fazia Lady Gaga, Kylie Minogue, esse tipo de coisa. Pra gente ver o nível da educação brasileira. Exato. Por isso que esse país não vai pra frente. A pessoa ganha nota fazendo drag. Exato. Só tinha viado dando aula na sua escola, Não, né? a questão é que quase não tinha professor mesmo. Ah, Era entendi. meio um rolê, galera, façam algo. A diretora tava bêbada. Chamava Draga. Chamava... É verdade, qual escola? Acho que será que eu era diretora de lá? Ah, eu estudei numa escola pública lá na Quebrada, na Brasilândia. Você conhece lá, então inclusive? deixa pra lá, né? Pois é, menina. Provavelmente era eu que era a diretora. Bem então... capaz. E o nome Pamela Safik. Eu já sei, porque nós já conversamos sobre isso. Sim. Se não for verdade, agora eu vou descobrir de onde veio o nome Pamela Safik. A gente tava bêbado quando a gente conversou. A gente tá tomando suco. Não, então vamos lá. Eu escolhi primeiro o sobrenome, Safik, porque vem da poetisa, né, a Safo.
na Grécia Antiga, ela fazia poesias pra mulheres, e aí o nome dela era Safo, e Safik virou uma palavra meio que pra usar como lésbica, sapatão, era um rolê meio assim. E eu gostei da palavra Safik, achei bonito, uma outra forma de colocar sapatão no nome, e aí eu tinha que escolher um nome mais simples, porque eu tinha certeza que ninguém ia saber falar meu nome, meu sobrenome. Falei, então eu vou escolher um mais simples pra botar na frente. Pamela, porque eu acho que é nome de puta, eu acho que é um nome bem comunzão, assim, e eu tive um affair com uma Pamela uma vez, e também tinha a Pamela Anderson. Você sabe que falei, as Pamelas vão problematizar esse programa, né? Ai, gente, mas ser puta é maravilhoso. Sim, também acho. É uma coisa boa. Aí ficou Pamela Safik. Eu nunca tive essa experiência de ser puta, né? Porque eu tenho só um marido, que é o nosso senhor. Mas já ouvi dizer que é uma situação boa. Mas não rola um velcro no convento? É, a entrevistada de hoje É ela, certo. Meu maior sonho, irmã. Acho que a gente não tem como já não tocar nesse assunto, né? Porque a gente já falou de sapatão, já falou disso, né? E você começou fazendo drag como uma mulher cis, né? Lésbica, sapatão. E hoje você se identifica como homem trans. Como que foi essa experiência pra você? Você acha que fazer drag teve alguma importância nisso? Total. Tá total ligado a drag, porque a gente brinca muito com estereótipo, dá risada, faz a coisa caricata, brinca com que é ser homem, com que é ser mulher, então você se conhece muito. E no rolê de fazer drag, eu entendi que eu pegava toda a feminilidade que me foi imposta enquanto mulher, né? Fui socializada como mulher. Então eu peguei tudo aquilo que me foi imposto, arruma o cabelo, usa maquiagem, se comporte assim, seja sensual, mas não seja vulgar, senão você não consegue nada. Tudo isso eu peguei, escrachei total e joguei na Pamela. A Pamela provavelmente é uma das drags mais escrotas que você vai ver no rolê, fazendo as coisas mais idiota, sabe? É aquela coisa, arrotar, falar palavrão, falar de lamber buceta, toda essa coisa. Pega um batom, não passa ele bonitinho, faz uma boca imensa, sabe? É pegar toda essa coisa e escrachar, deixar o mais vulgar possível e levar pras pessoas. Então foi aí que eu saquei que eu não era mulher. Eu não era nada daquilo que tinha me sido imposto. Era só símbolos. E aí eu fui entendendo que eu era homem e que eu gostava muito de fazer drag. E aí eu comecei, inclusive, a ficar mais livre pra fazer drag do jeito que eu queria. É uma experiência bem parecida. Comigo aconteceu a mesma coisa, só que... Ao contrário. né? Eu fui socializado como homem. Até então me entendia como homem gay. Aí depois passei a me entender como pessoa não binária. Até que eu percebi que realmente eu me identificava com o gênero feminino fazendo drag, né? Justamente questionando esse espaço que o nosso corpo ocupa. E mesmo me identificando com o gênero feminino, eu ainda entendo que a feminilidade não é uma coisa fixa, né? Muito pelo contrário, é uma coisa extremamente fluida. E realmente isso que você fala é interessante, porque pra mim hoje fazer drag é muito melhor do que quando eu comecei a me montar. Quando eu comecei a me montar, tinha aquela preocupação em ser uma drag bonita, não dar risada, viu? Você se preocupava na época? E porque tinha essa cobrança, né, do que é, o que é ser feminino. O feminino tem que ser agradável aos olhos, né? E hoje eu me preocupo muito mais em quebrar esses estereótipos de gênero do que em só botar uma peruca e reforçar os outros estereótipos que a sociedade impõe, né? Pensando nisso, nessa questão, nesse entorno, nesse ensejo, qual é a outra que eu preciso? Pergunta logo, vai. O que você acha? Porque assim, a gente vê claramente que a drag teve um papel terapêutico na sua vida, posso dizer assim? Total. Quando a Aba começou a falar sobre o rolê do drag therapy e esse tipo de coisa, eu já fiquei pensando, cara, faz todo sentido. Eu acho que todo mundo é meio esse rolê. Sabe quando você tem uma artista preferida, tipo, sei lá, nessa geração, a Lady Gaga, e aí você ouve as bichas, as POCzinhas falando, ai, porque essa música da Lady Gaga salvou minha vida, eu não estaria aqui se não fosse essa música. A drag é basicamente isso pra gente. Tem um monte de gente que estaria, tipo, muito mais na merda, não que a gente
hoje não esteja, mas estaria muito mais na merda se não tivesse a drag pra dar uma fuga, sabe? Pra sair da realidade mesmo. Tipo, eu tive essa fase do esquisito de passar por muita disforia, ainda tem um pouco, e olhar no espelho e se odiar e falar, puta merda, não faz o menor sentido. O que eu sou, o que eu não sou, por que minha cara é assim, por que o meu corpo é assim, e não gostar de nada. E aí, de repente, você vai, sei lá, das 6 da noite, você se monta, coloca sua peruca, você cria uma monstrenga e você sai da realidade. E aí você não precisa lidar com merda nenhuma. Você pode só se divertir as pessoas e ficar de boa. É bem por aí. É terapêutico. Recentemente eu tive o privilégio de acompanhar mais uma performance maravilhosa da Pamela, só que foi essa especial, porque foi no Transarau. E era uma performance por volta de 15 minutos, com não sei quantas músicas. E Pamela, por favor, conte um pouco para nós sobre esse show, para quem não estava lá. Porque, obviamente, eu sei que tinha uma narrativa atrás e também era um espetáculo em si. Ai, foi muito importante pra mim esse show. Tanto por ser um show de tanto tempo no palco, segurar 15 minutos no palco não é fácil, ainda mais quando você faz isso sozinho, você não tem apoio, você não tem dançarinos nem nada, você se vira ali. A ideia era realmente fazer o meu enterro do meu outro eu. Eu fiz uma performance que eu começava dublando Creep na voz da Jinx Monsoon. Aquela música do Radiohead. Essa mesma, aquela Bad. Era a Bad. A gente que tem mais de 30, a gente sabe, né, Nicole? Eu senti o olhar ali. Eu não entendo porque ela olha pra mim toda vez que remete algo à idade, a rugas, né? Tô com meu botox em dia. Isso é verdade. E aí, era isso. Eu comecei dublando essa música. Era uma parte bem bad, assim. Foi bem difícil, inclusive. Eu fiquei meio mal. Mas aí segui. E era o meu enterro. Eu tinha um caixão no palco. Eu fiz um fucking caixão. Porque, obviamente, filha da Malona, megalomaníaca, leva um caixão pra fazer um show. E aí, levei um caixão imenso. Tinha uma coroa de flores com uma foto minha. De out antes da transição. Assim, transição que eu falo que eu já mudei um pouquinho. Eu era bem diferente. Vocês pegarem uma foto minha antiga, não parece comigo, real, assim. Eu era loira, tinha um cabelão comprido, toda maquiada e não sei o quê. Aí tinha lá a coroa de flores com essa foto e eu me desmontava no palco. Eu tirava o cabelão loiro, tirava um vestido comprido que eu usava, porque inclusive é meio que uma referência. Era um vestido que eu usava pra ir pra igreja. Eu fui criada testemunha de Jeová. Então era real um vestido que eu usava. E aí eu fui me desmontando de tudo aquilo. E aí acabava só eu, de binder, né? Com os seios apertados, igual eu uso. E com o cabelo curto e tal. E depois eu passava pra uma outra música, que era uma música que tinha Will Survive. Era bem um rolê meio estou levantando. Aí eu botava uma perucona colorida, um vestido de paetê e tal. Era bem o rolê de conhecer a Pamela. Então eu tava nada mais do que mostrando minha trajetória ali. Foi bem emocionante, importante mostrar isso pros meus amigos. E a gente já acabou de falar, então, que a gente entende que drag pode ser terapia também. Mas aí eu já me questiono também, indo um pouco mais profundo, se como que as próprias performances também individualmente podem servir como se fossem pequenas terapias também. Ou seja, Mary, não sei quanto que você sabe sobre o assunto, mas psicodrama é uma ideia que eu acho que é super interessante, que eu tenho pesquisado nada sobre, se a gente fala sério, mas que me parece uma ideia super relevante e verídico. Tipo, eu posso já identificar performances minhas que eu acho que de alguma maneira me ajudaram a externalizar coisas e superar coisas. Então, o que você talvez queria dessa performance e você acha que agora que passou, você fez, você realizou isso, você conseguiu alcançar, o que você ganhou de realmente botar isso pra fora pra mostrar para seus amigos? Sim, eu consegui. Era bem o que eu queria mesmo, era meio que encerrar aquela parte da minha vida. Eu queria enterrar a Fernanda. Eu queria que iniciasse a fase do Fernando e que as pessoas soubessem disso, as minhas pessoas assim, próximas, que é a minha família drag. Por isso que, inclusive, eu fiz questão que todo mundo fosse. E deu muito certo. Depois disso, eu saí do palco, assim, sabe aquele sentimento de que tinha rolado ali? Funcionou muito bem. Funcionou mesmo, eu posso confirmar, gente, foi maravilhoso. Tem vídeo na internet? Tem no YouTube, eu vou passar link. Ótimo, depois a gente bota o link também na descrição do episódio. Ah, não. Pra quê? O meu buzz, menina, me deixa.
A sua fala é bem emocionante, né? Eu vou confessar, porque eu me identifico bastante, né? Como a gente já conversou bastante sobre isso. E pensando em toda essa questão de como a drag pode ser terapêutica, como ela influenciou a sua vida, como a drag pode... Porque a drag é muito mal vista por alguns setores da militância de esquerda, inclusive, né? Por algumas feministas, algumas pessoas que acham que a drag ela é só um estereótipo ruim. Que acham que ser drag é você ser um homem cis, gay, botar uma peruca e passar um batom, né? Quando, na verdade, drag, ela subverte a ideia de gênero, né? Ela rompe com todas as barreiras do gênero. Pensando nisso, você acha que drag pode tudo? Interrogação. Eu adoro essa pergunta. Você já me fez essa pergunta uma Sim. vez. Eu vou começar falando por essa parte de como a drag é vista. Porque depende muito também do que é vendido. Não tem como falar disso sem pensar no que tá em evidência. O que é vendido mais fácil pra massa, assim, que tá em cima? Pros héteros, pra galera de fora do meio. São as drags mais femininas, são as drags mais garotinhas, são as drags que fazem o requisito, digamos assim. E é muito difícil que o pessoal esquisitão, real, que tá fazendo o rolê drag mais raiz, seja percebido. Então também tem isso, que a drag ela pode até ter uma conotação meio ruim, talvez por conta disso, porque ele só é visto o comercialzão. Fazer só um adendo que eu sou transfeminista, viu, gente? Porque senão depois na edição Sim. pode ficar falando, ela tá falando não, estou falando mal das feministas. Das radicais, transfóbicas, sim, as outras não. Amo vocês, né? Paz. Beijos de luz. Não, mas eu até concordo com as feministas, por um lado, nisso. Não, sim, na conversa com a Malona que a gente teve na entrevista pro meu TCC, a gente conversou bastante sobre a questão do que é... Quando a gente fala, por exemplo, que drag é arte é um conceito muito subjetivo, né? Que pra cada cultura tem uma definição, né? Por exemplo, tem gente que acha que Romero Brito é arte, né? E tem gente que acha que... Aí vem a questão do conceito mesmo, de arte, né? Sim. Pensando num conceito econômico envolvendo arte, ele é um super sucesso, né? Sim, por isso que eu tô falando. Mas assim, qual é a qualidade dessa arte? Um sucesso econômico. Isso é. Ponto. E acho que com drag é a mesma coisa, né? A gente tem drags que tem um conceito, que tem como a sua persona, Pamela Safik, por exemplo, né? Que saem da zona de conforto. E a gente tem as drag Romero Brito, né? Vende, é economicamente viável, mas só serve pra deixar ali pra decorar a sala. Não sou apto a opinar. Como não? Tô sendo muito polêmica, gente. Claro que não. Hoje a senhora tá afiada. Digo isso. O que você... Então, eu acho que é mais ou menos isso que você falou, né? Realmente, a gente tem uma parcela, principalmente as pessoas mais novinhas, né? De 19, 18 anos, estão começando a se montar agora. Mas eu acho que mesmo essas pessoas que não têm conceito político, que não têm um norte de nada, que não conhecem a própria história LGBTQIA+, elas também estão fazendo política de alguma forma, né? Sim. Sempre vai ter política em fazer drag queen. É meio que inevitável. Mesmo essas pessoas que fazem só pelo hobbyzinho de botar a peruca, ainda assim elas estão fazendo, né? Claro que dá uma certa preguiça, mas ok. Divirtam-se. Por que dá preguiça? Estou pensando como não Você falou ser... uma coisa interessante quando a gente conversou na entrevista do meu TCC. Vamos ver se você lembra. Nossa, menina, não. Aquele dia eu fui pra casa beber horrores. Vou lembrar como. Virou jogo de memória agora. É teste mental. Jamais vou lembrar, mas... Que você falou que ser drag e não usar essa plataforma como um cunho político era como ter um megafone e deixar ele desligado dentro de casa.
Achei Exato, eu interessante. acho isso mesmo. Eu acho que é bem preguiça mesmo. Tanto preguiça da gente de ficar vendo isso, quanto preguiça da pessoa de pegar o megafone e fazer alguma coisa. Você ia começar a falar alguma coisa e disse que vamos pensar para não, o que estava com medo de Não, então, eu estou tentando pensar atacar pra não. alguém. Eu estou tentando pensar pra não ser muito escrota, porque não é. as pessoas estão de boa, elas estão só brincando com as perucas delas. Se você não entendeu? quer ser escroto, você tá no programa errado. Mas é basicamente isso, é só que, tipo, eu não quero chegar falando, é assim que faz, é assim que não faz, cagando regra. As pessoas estão ali se divertindo com as peruquinhas delas, tira da caixa, bota na cabeça. Sou garota, ok, paz. Polêmica. Não, mas a gente não tá brigando. É só uma reflexão. Sim. É uma discussão. Uma reverberação. Que mais? Outro sinônimo, alguém? Da próxima vez eu vou trazer um dicionário de sinônimos, porque hoje ela tá empolgada. Não, mas é interessante discutir isso, né? Eu não acho que a gente vai ser. Não acho que a gente vai ser escrota, não. Mas eu acho que é importante. É porque assim, quando eu era mais jovem, e eu comecei a me montar em. Vai, 2008, mais ou Menina, menos. faz tudo isso. 2008. Foi na escola também. Não, já tinha saído da escola há muito tempo. Eu gostaria de que alguém tivesse me alertado, me orientado, que é mais ou menos acho que o que a Malona faz com vocês hoje, né? Ela chega na voadora às vezes. É legal, é bacana. E qual que é a importância dessa família drag? De conviver com uma pessoa com tantos anos de experiência. É tipo a Alexia, então, assim. Ai, menina é um do pouco céu. mais. Olha, Quero ver a hora que ela ouvir eu isso. tô tão triste que não dá pra filmar a cara dela enquanto ela tá me falando isso. Porque ela tá assim, ó, só tá... Alexia reacts. Não, tô falando da Malona agora, né? A Malona também, ela tem um tempo já, hein, meninas? É muito importante porque não tem muito rolê de família drag aqui. Pelo menos não tanto quanto eu acho que tem lá fora. Não é verdade, Aba? Eu acho que tem um pouco mais fora do Brasil. E eu acho que podia ter mais aqui. As pessoas, elas podem se ajudar muito nisso. Elas podem criar laços muito legais e realmente ajudarem uns aos outros e ensinarem. Alguém faz uma peruca, alguém sabe ter uma técnica assim, alguém gosta de fazer tal coisa. E vai um ensinando o outro, não só nas coisas da vida, mas pra fazer mesmo. Eu não sei como tá a Inglaterra, porque eu não fui inserida nesse meio, porque afinal comecei a me montar aqui, mas... A senhora veio fugida, né? Sim. Mas uma coisa que eu observo aqui, eu acho que o que tem são, tipo, grupinhos de amigos, né? Tipo, Sim. a gente cruza com pessoas que a gente se entende de certa maneira, o que assusta a gente de uma maneira tão transfixadora que a gente vai atrás, que é o caso da Popas, que, tipo, até hoje eu não deixo de ser, tipo, de onde essa criatura veio, o que ela tá fazendo aqui. Mas, mas o que eu acho que falta nessa ideia de família drag, a gente tem várias cenas de drag aqui em São Paulo, eu enxergo. Tipo, não tem muita interação entre elas, especificamente entre as várias gerações. Uhum. Ou seja, por exemplo, acho que Malona é uma das poucas pessoas que tem uma experiência maior, tipo, que divide isso, que tem o tempo para passar isso para as pessoas ao redor dela. E se a gente olhar outras pessoas, talvez elas, por mais que elas podem ser, tipo, simpáticas se elas passem pelas novatas ou pela gente nas festas, não passa isso, sabe? É só, tipo, cumprimentar. Oi, Sim. tudo bem? Às vezes a gente pode gostar particularmente de uma, chegar lá e falar, te amo as coisas, e você recebe um obrigado, amor, e segue o baile. Sim. Tipo, eu acho que isso é uma pena, porque aqui, eu particularmente acredito que São Paulo é a cidade que mais tem drag queens no mundo. Então, drag queen não falta. Experiência, habilidade, não falta. Uhum. Mas não existe esse intuito, acho que existe um incômodo das pessoas. Eu acho que tem uma certa retranca entre as gerações. Tem um rolê meio assim. Tem as veteranas e tem as novinhas. E aí é um rolê das veteranas serem bem mais agressivas pra proteger o espaço delas, porque elas vêm de um rolê muito de faca no bucho e elas estão acostumadas assim. Então elas meio que olham pras novinhas com uma cara meio
assim, sabe? Aquela coisa, não sei dizer. E aí tem o rolê das novinhas também não respeitarem as veteranas e serem escrotas pra caralho. Tipo, porra, aquela pessoa tá ali há muito mais tempo que você, bicho, sabe? Vira gente, igual a Malona fala pra mim. E falta um pouco disso, eu acho que tem retranca dos dois lados. Disso, das meninas mais antigas ficarem na defensiva e as novinhas serem desrespeitosas. Acho que é por causa disso que não rola interação. Eu vou cortar, então, o assunto, tá? Vamos lá. Porque uma coisa que eu achei interessante que você disse, que depois a Draga também disse, que é a questão do feminino. Uma fala da Draga, que é o feminino que foi negado, e a sua fala é do feminino que foi imposto. E a gente abordando o feminino nessas duas, nesses talvez opostos aí, mas eu acho que deixando o masculino de lado, quanto a gente acaba deixando esse masculino passar, porque às vezes é um masculino que foi imposto e não um feminino que foi negado, né? E que a drag, ela acaba trazendo inicialmente esse feminino, seja o que foi imposto ou negado, e se você tem essa ideia também de drag para usar o masculino que te foi negado. Se você já teve essa experiência, como é que foi isso? Se foi importante para você? Sim, eu tive um pouquinho dessa experiência porque eu cheguei a cogitar um drag king. Eu tenho algumas fotos, inclusive, de algumas experimentações que eu fiz de maquiagem. Eu só saí uma vez de king montado e de experimentar trejeitos e performar o masculino mesmo. Aí que eu fui sacando que eu não estava montado. Também foi importante por isso, porque quando eu me montei de king, eu falei, cara, eu tô desmontado. Eu tô de boa aqui, eu não tô fazendo nada diferente. E o pessoal tá falando que tá funcionando muito. Por quê? Sabe? Ou seja, eu era CDzinho. Eu virei um CD quando eu me montei de king. E daí foi meio que eu saquei esse rolê do masculino. Foi aí que entrou essa parte. Que realmente eu também ignorei isso por muito tempo. Foi tão imposto pra mim o feminino que até mesmo pra fazer a Pamela, eu só ia no que eu achava que era escrachadão mesmo e deixava o masculino pra lá. Que era muito aquele rolê de, ai, homem, saco, sabe? Nem pensava nisso. E aí, de repente, eu era um homem. Engraçado que acho que a gente é a mesma pessoa, só que no universo, cada um tá num universo paralelo, Sim. diferente. Porque quando eu comecei a me montar, que fazer uma maquiagem mais leve, usava a minha própria sobrancelha e tal. Era bem CDzinha mesmo, né? Pra mim eu não tava montado. Era eu ali, né? Não tava fazendo drag, era eu ali. E aí a necessidade de cada vez deixar a draga mais monstra também, tirar a sobrancelha, aumentar pra atingir esse status de personagem. Conseguiu, ficou bem monstra. Um amor, Demônia. E é interessante isso, né? Enfim, ai, gente. Identificada. Draga comentou essa fala que você falou naquele vez do seu entrevista sobre a questão de se você tem essa plataforma, esse megafone, que a importância de usar isso e aproveitar disso. Então agora você tem confiança na sua própria identidade, na sua arte também. Como que você enxerga o caminho para frente? Tipo, como que você vai usar a plataforma que a Pamela tem e para quê? Eu estou agora num momento de pensar bastante em mim, no Fernando. Eu tô para começar acompanhamento, para fazer harmonização. Então, no momento, eu estou meio que... Eu continuo fazendo show, fazendo os trabalhos de drag, mas eu não tô pensando ainda tanto no que eu vou usar a Pamela agora, sabe? Eu continuo passando a mensagem da destruição e do caos, mas eu ainda não dei uma outra diretriz pra Pamela. Eu vou dar uma estabilizada em mim, porque eu me deixei de lado por muito tempo pra só fazer a Pamela. Eu fui meio que engolido. E aí agora eu vou dar um T e parar pra pensar, assim, agora, o que eu quero pra minha drag, sabe? Provavelmente dedo no cru e gritaria. Foco. Que é o que eu gosto de fazer. Então, vamos para a maquiagem, então, porque uma das coisas que eu amo sobre Pamela e sempre amei é a maquiagem, que para mim é uma das mais
Não é que é exagerado, mas é que você tem um estilo que, para mim, você não tem medo de levar ao extremo, sabe? Tem esse tipo de beleza, Pamela Anderson se comentou, que é uma espécie de beleza tão, tipo, incorporada, sabe? Essa ideia de curvas no corpo, exagero de, tipo, de peito e pele. E eu acho que essas ideias e esse exagero também tá marcado no olho da Pamela, na boca. Então, como que você construiu essa imagem da Pamela? A Pamela é uma junção de ideias para que o meu rosto mude o máximo possível. Vamos lá. O olho eu desenvolvi a partir de anime. Eu gosto muito de Naruto, eu sou viciado em Naruto. Muito. E daí tem um personagem que é a Raposa de 9 Caudas. E ela tem um olho imenso, imenso. É só aquele puxadão preto, que é uma raposa demônio, que vive dentro do corpo do Naruto. E é basicamente o que a drag é pra gente, é um demônio que tá dentro do nosso corpo. E a gente libera quando a gente precisa do poder. Naruto é um desenho, né? É. Eu tenho um pouco de receio de dizer essas coisas de demônio, né? Porque eu não acho que seja uma linguagem adequada para esse ambiente. Porque eu acho que tem crianças ouvindo isso, tá? Eu acho uma oportunidade comercial, Emma. Acho que você podia oferecer exorcismo para as drag. Nossa. Isso é verdade. Gente, a partir de... Irmã Mary Poppers faz exorcismo de drag pra tirar o demônio dentro de você. Naruto. É um demônio de Naruto. Não sei o que é Naruto. Eu acho que vende na Liberdade. Mas a gente tira esse demônio. Ai, Já irmã. tem várias drags que a gente pode pôr na lista. Não, e algumas o demônio não tá dentro. É só você olhar, você já vê, tá né? fora já. Entendeu, né, Aba? Tô falando de você. Ai, achei Diane. E além dessas referências de anime, você falou da Madonna, né? Basicamente, a última performance que eu vi sua foi na Festa Feijão Especial da Madonna, Sim. né? Tem alguma coisa que você ainda não fez com a Pamela? Porque a gente citou a Madonna como uma das suas maiores referências, Sim. né? E a Madonna, ela tem essa característica de sempre se reinventar, de estar à frente do seu tempo e tal. E você acabou, não sei se você percebeu isso, mas inconscientemente incorporando isso a você também, né? Porque você começou a fazer drag como uma mulher cis, sapatão, você descobriu o homem trans, pensou na sua persona, reinventou e Sim. tem alguma coisa que você não fez com a Pamela ainda que você fala assim, gente, eu não posso morrer sem fazer isso ainda? Olha, o que eu realmente queria fazer com a Pamela é uma pena, mas eu não vou ter essa chance. Uou! Porque ela é meu personagem. Mas, deixa eu pensar. Eu acho que eu ainda vou mudar muito. Eu acho que eu ainda vou pra um rolê bem genderfuck com a Pamela. Quando eu comecei, às vezes eu fazia algumas montações em que eu usava barba. Eu gosto de usar alguns adereços meio esquisitos. Por exemplo, eu faço alguns shows em que eu uso uma rola de plástico. E é bem legal, porque tem umas que são tão realistas que as pessoas realmente ficam confusas sobre o que elas estão vendo no palco. E isso tá um pouquinho de lado no momento na minha drag. Talvez eu ressuscite isso pra fazer uma coisa bem Tranimal. Assim, bem esquisitona mesmo. Sei lá, metade homem, metade zebra. Metade homem, metade unicórnio. Não sei, gosto desse rolê. Ainda não fiz muito disso. E o que é isso que você falou que não poderia fazer? Não entendi. É que meu sonho, na verdade, era trepar com a minha drag, mas não vai rolar, né? É muito triste. Eu acredito que existe uma performance bem legal aí dentro. Eu acho que dá jeito de dar Dá um de fazer jeito, isso. né? Você pode usar projeção. Boa. Vamos pensar sobre isso. Sim. Antes a gente podia usar o divã pra entender isso, porque eu acho que é um pouco complexo, né? E de onde veio essa vontade de transar com a sua própria drag? É porque eu criei ela em cima do que eu acho bonito. Então, nada mais justo do que eu sentir atração pela minha drag. Uma coisa narcísica. Bastante, bastante. Você também treparia com a irmã Mary Poppers, uma freira inocente, Bernardo? A draga até engasgou. O pessoal engasgou aqui. Gente, só um minuto que estão me chamando ali. Eu vou discutir isso em análise. E depois, no próximo episódio, eu respondo pra vocês. Você treparia com a Aba Kashir? Absolutamente
Sim. Então, Agora eu... tem gosto pra tudo, né? Quase parafilia. Com água, se espremer, sai suco. Olha. Gente, imagina o suco que sai dali, né? Minas Gerais. Olha, gente. Depois de um dia inteiro trabalhando, ainda a noite inteira montada, fazendo performance, imagina o suco que Sabe vai por que meu nome é abacaxi? É que meu corpo de fora é meio peludo e duro, mas o interior é doce. Ah. Ah! Turururu. Vamos retornar para Pamela Safik, porque a gente está desviando muito do assunto. Então, além dessa necessidade de trepar com você mesma, né? Não é necessidade, é uma utopia. É um Uma rolê lá. utopia. Essa fonte narcísica de onde bebe o desejo. Nossa! Irmã Mary Poppers, isso teria ligação, porque a gente sabe que a mãe dela é a Malona, né? E a gente sabe que a Malona é uma pessoa narcísica. Teria alguma influência maternal, um Édipo ali mal resolvido? Menina. Nesse momento em que a gente tá aqui conversando, eu tive realmente essa percepção de que o Édipo ali ele foi interrompido num momento e a castração não houve de uma maneira correta. Ok, então vamos voltar. Eu quero entender um pouquinho, voltando lá, falamos de Malona e tal, que ela tá muito tempo aí, né? Como é que é essa relação da família de vocês? Que a gente deu um ampassã aí sobre isso. Eu queria saber um pouquinho mais da família de vocês. Porque abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém, irmã. Como que é a rotina? Ela dá leitinho pra vocês? Essa é minha irmã, a louca. No caso, é bem legal. Eu moro com a Malona. Eu tô morando com a Malona lá Eles me adotaram real, assim, a Malona e o Panda. E é basicamente uma relação de mãe e filho, talvez. A gente é bem amigo, a gente se vê praticamente todo dia. Ela fica lá maluquíssima trabalhando na oficina, eu tento ajudar com o que rola, assim, às vezes ela tá muito aperreada. Ela me ajuda em tudo, com o que eu preciso, inclusive, pra figurina, às vezes montar performance. Rola aqueles momentos de a gente falar, putz, tô querendo fazer essa performance, o que você acha? Como que eu realizo tal coisa? Ela ajuda pra caramba com informação mesmo de como usar os materiais e tal. E com todas as outras meninas, as minhas outras irmãs. Tem a Polly, a Verusca, a Cherry, a Silk. É uma galera. A Malona é bem parideira, assim. E é bem divertido, porque a gente, às vezes, se monta todo mundo junto. É bem gostoso, é um ambiente bem familiar mesmo, assim. E pensando assim, de novo, futuramente, você gostaria de um dia talvez ter filho drag? E caso sim, quantos que você queria parir? Eu tenho filhas drag, na real. Eu tive aí uma gravidez na adolescência que gerou a Ginger Moon, que é a minha primeira filha drag. E é a única que eu vou citar. E como que é Pamela como mãe drag? Girl! Quais seriam o tipo de conselho que você vai dar para seus filhos? O que você talvez já deu, né? Para Ginger, no caso, e Passe desodorante. Muito. bebe corote, né? Bebam corote, cuidem das suas irmãs e coloquem as pessoas no Uber. Anote a placa, tomem cuidado, porque a galera morre. A galera morre pra caramba, então a gente tem que se cuidar. Sempre zoar bastante, fazer o que tem que fazer, tocar fogo no rolê, mas cuidar uns dos outros. É basicamente isso. Isso de cuidar um dos outros, eu não vou perguntar, eu fiquei assim, coçane pra perguntar sobre a sua prole, mas não farei isso, não agora. Talvez depois do corote, né? Que aí vem nome, vem vetor, lava-se a roupa suja, no meu caso o hábito. Ele não suja muito, mas eu lavo também. Pensando nisso de segurança, uma das coisas que a gente fala e já perguntou aqui para outras pessoas é se você se sente seguro fazendo drag. Se sair na rua para você é uma coisa ok, ou se às vezes você fica receoso, fala assim, não, tipo, aqui nesse espaço talvez eu corra algum tipo de perigo. Então, eu não me sinto muito seguro fazendo drag, não, porque
acaba que ou vai pro lado de você ser hipersexualizado, porque a minha drag é bem sexual, eu uso muito pouca roupa e eu vou pra um rolê bem feminino, então acaba que os caras mexem muito, e mesmo que você não tivesse, os caras mexem de qualquer jeito. A irmã deve sofrer isso na rua, inclusive. Então, não tem como você fazer drag e tá realmente seguro. Você sempre... A gente faz pra incomodar e incomoda mesmo. E isso também entra no rolê da família drag, de você tentar não estar sozinho, sabe? Tentar não passar por aperto, tá sempre com outras pessoas e tal. Vai rolar em algum momento. Eu já passei por isso, eu já tive que sair na mão com o cara, porque ele tava me assediando. Ele apanhou bastante. E se precisar, você tem que se defender, mas evitar, sabe? Realmente, quando eu falo cuidar uns dos outros, é bem isso. Ninguém tá totalmente seguro. Desmontado, a gente já não tá. Como que é pra você sair na rua hoje de drag? Por exemplo, você tem um evento às 6 horas da tarde, você precisa, sei lá, pegar um metrô. Não sei se você tem o costume de fazer isso. Pegar, Às tipo, um vezes, sim. metrô, transporte público de drag. Que é uma coisa que eu particularmente faço bastante. E fazer isso como Fernando, agora, né? Porque você passou por uma transição, você mudou bastante fisicamente e tal. Como que você acha que... Como é que você percebe que as pessoas te leem como drag? E como é que as pessoas leem o Fernando? As pessoas são bem confusas o tempo todo sobre mim. O tempo inteiro. Porque eu posso muito bem ser lido como um homem, às vezes, dependendo da minha roupa. Se meu corpo tiver bem escondido as minhas curvas, talvez eu seja lido como um homem, sei lá, como um adolescente. E às vezes as pessoas me leem como sapatão ainda. E aí eu acho que eu tenho mais problema quando eu sou lida como sapatão, porque as pessoas odeiam muito mais do que ver um menino afeminado, eu acho. No meu caso, pelo menos, eu sinto assim. E de drag é justamente por causa do rolê da hipersexualização, de você tá ali vestido de puta e você tem que apanhar porque você é puta. É porque eu não sei se é uma percepção minha, mas eu, às vezes, eu me sinto mais segura saindo na rua de drag do que de Duda, sabe? Porque teve um dia que eu tava no metrô, tipo, de vestido, não tava montada. Aí eu ia pôr fone pra ouvir uma música. Eu falei, não vou pôr o fone, porque se alguém mexer comigo eu preciso ouvir. Tipo, foi automático isso, que é uma coisa muito... Sim, sim. Na hora eu pensei, gente, isso é muito pesado de pensar, né? Que eu preciso estar atenta ao que pode acontecer. E às vezes de drag eu sinto, por exemplo, no metrô, no ônibus, que as pessoas entendem que aquilo é um personagem. Porque você tá ali, né? Sim. De palhaço. Sim. Né? E talvez elas leem... Assim, quando elas veem uma pessoa trans, elas leem de uma forma. E como elas veem que é uma personagem, elas leem de outra forma. Você tem essa percepção também ou não? Sim, porque depende muito também de como a pessoa te enxerga. Você vai encontrar todo tipo de gente na rua. Vai ter gente que vai te ler como um palhaço, como um personagem. Tem gente que até pergunta, você tá indo fazer trabalho, você trabalha em festa, esse tipo de coisa. E tem gente que não, vai só te olhar e ficar confuso se tu é uma travesti, se tu merece apanhar ou não, sabe? É bem por aí. Eu acho, às vezes, tipo, obviamente minha experiência não é de uma vivência trans. Mas se eu pensar, tipo, na minha drag, quando eu me sinto seguro, às vezes é quando eu saio, quanto mais palhaça, que eu me sinto mais seguro. Porque acho que fica muito claro para as pessoas que isso é uma coisa fora do eixo teatral, performático. Aí, hoje em dia, eu tô saindo cada quinta-feira à noite para fazer um evento, e cada quinta-feira, por não ter muito tempo, eu tô saindo, tipo, meio montadinha. Sabe? Às vezes eu uso roupa de boy, eu uso qualquer peruca que tem, uma coisa mais básica, menos produzida. E eu sinto, mesmo só passando pelo ponteiro, sabe? Que isso incomoda mais. Porque, tipo, o que é isso? Sabe? Quando vê uma coisa mais dragzilla, Sim. é mais claro, tipo, não. E as pessoas ficam assustadas, porque não entendem, mas elas sabem que, tipo, isso não é para mim. Agora, quando é uma coisa mais ordinária, eu vou dizer, sobre o meu estilo, eu me sinto mais, tipo,
mais inseguro. Porque eu acho que provoca mais, deixa mais incômodo. As pessoas não gostam, que não entendem. Tipo, por que você Acho tá que é aqui? porque fica o traço de humanidade, fica aquele traço da CDzinha que aí sim confunde as pessoas. Aí as pessoas sentem mais raiva. Até porque quanto mais dragona você tá, quanto mais esquisitona você tá, menos a pessoa vai querer chegar perto de você, cara. Ela vai ver aquela coisa e vai falar, putz, não vou ali não, hein? Aquilo ali é problema. Acho que tem isso também, das pessoas se sentirem intimidadas de ver uma coisa muito esquisita. Até que você não é pequenininha, né? Nossa, se eu vejo a aba, eu corro, Nossa, bicha. 2 horas da manhã, imagina. Imagina aquele abacaxi imenso com o cabelo verde. Mas eu acho que é bem isso que você falou mesmo, quando elas percebem, quando fica mais próximo delas, né? Quando elas olham, por exemplo, pra mim, elas veem assim, mas isso não é uma drag, isso é uma travesti. Nossa, mas no metrô, a essa hora da tarde, aqui, do meu lado, e Sim. isso causa um incômodo, né? Quando as pessoas percebem que a gente tá partilhando o mesmo espaço delas, Sim. É o traço de humanidade mesmo que fica. De sacar que aquela pessoa tá ali no mesmo espaço e tem o mesmo direito que você de tá ali. Achei muito bonito isso. Não, mas falando sério, assim, pensando, já que é uma questão do Dragnostic e pensando um pouco mais em saúde mesmo, e não só na questão drag, mas pensando em saúde, eu acho que tem situações em que a gente acaba se identificando mais com as pessoas e tendo uma proximidade maior por causa desse traço de humanidade. Então, quando você olha e é algo completamente estranho, bizarro, ou que aquilo não faz parte nenhum da sua realidade, você olha aquilo como algo distante de você. Mas qualquer traço que mexa ou que te toque de alguma maneira e que lembre que o outro é igual a você, né, e que você é igual ao outro, vocês têm coisas em comum, aí mexe com tudo aquilo que estávamos dizendo antes, com Édipo, com castração. Não, mas é verdade, mexe com coisas muito particulares e que às vezes a gente esconde no porão do porão do porão. Então, esse programa ele tá ficando cada vez mais filosófico, bonito, né? Ainda bem, é café que a gente tomou. E eu nem bebi ainda, menina. Tem um café filosófico, vamos ter drag filosófico também. Drag filosófico? Como que é? Não sei fazer um trocadilho com esse nome. Mas eu acho que o lance de fazer drag, de ser uma pessoa trans e fazer drag e romper com os estereótipos de gênero, tanto no trabalho artístico quanto na vida pessoal, é justamente mexer com isso que você falou da questão da humanidade, né? A gente mexe com as verdades absolutas que as pessoas acreditam que existem, né? As certezas inabaláveis, né? Sim. As pessoas têm certezas que elas consideram inabaláveis. Elas acham que aquilo é o certo e que não existe nada além daquilo. E falando em verdade, nosso tempo chegou ao fim. Essa é uma verdade. Tava tão legal. E gostaria que você deixasse uma mensagem, uma música, uma oração, alguma coisa que você queira falar para os nossos ouvintes. Ok. Galera, façam drag. Façam sem moderação. Moderação não precisa mesmo. O que mais é importante falar? Bebam muito líquido. Cuidem das suas irmãs. Não tanto quanto eu, não precisa tanto. Respeitem sua mãe, seu pai, ou não. Taque fogo nos seus pais se for necessário, se eles forem sacanas com vocês. E usem preservativo, importante. Basicamente isso. Pra não ter mais filhas drags. Exato, evitem, galera. Galera, evita. Um adendo desodorante que eu acho sempre importante. Desodorante, sim. Drag fedida é puxado. E é foda, né, bicha? Tu tá com uma peruca imensa, sabe? Você vai rebolar a noite inteira, as pessoas não são obrigadas. Passa desodorante, dá aquela batidinha. Ótimo, então obrigado, Pamela, de novo. Eu, pessoalmente, estava muito empolgado para ter você aqui, desde muito tempo atrás. Eu queria conseguir escutar essa história sua, sabe? Com mais tempo, mais calma. Eu acho que esse episódio vai ser muito valioso para muitas pessoas. Então, eu acho que também, obviamente, a gente tem drag aqui, e já que a gente está falando sobre trajetórias paralelas, mas em sentidos opostos, acho que essa troca foi muito especial.
Então, obrigado por ter sido tão aberto e disposta. Ah, eu que agradeço. Com Foi a muito gente. legal. Antes de ir, por favor, também deixa seus Insta, seus redes sociais pra a galera te seguir. Ok. No Facebook, Pamela Saf,